Ask me if I give a fuck about that. Recently I just don't give a fuck about a thing. Ask me if I give a fuck about it this. Ask me if I give a fuck about it clear. Ask me if I give a fuck about fame. Yeah, recently I just don't give a fuck about a thing. I just decided about it, right, said it, got beside it. That you so weird to me, I dug a hole for you to lie in. I'm sick of the stoning, all the moments, and the key components. That let me follow, I know problems, so A Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima 2021 foi a 26ª. A Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, realizada dia 1 e 12 de novembro de 2021 na cidade de Glasgow, na Escócia. A conferência incluiu também a 15. Após o fracasso da COP anterior, os ministros do meio ambiente belgas desejam que esta conferência internacional atenda às ambições, devido à requisição deste lugar na luta contra a pandemia de Covid-19 em 1º de abril de 2020, a conferência foi adiada para 2021. A conferência foi realizada com a participação de delegações de quase 200 países, acompanhada por grandes manifestações de grupos ambientalistas. O texto enfatizou a necessidade de uma rápida redução das emissões de carbono, pretendendo chegar ao objetivo de 45% de redução até 2030, e em 2050 as emissões deverão estar neutralizadas globalmente, significando que na data qualquer emissão adicional deverá ser compensada por reflorestamento ou mecanismos de captura de carbono. Pela primeira vez, uma conferência reconheceu explicitamente a necessidade de se efetuar uma transição de combustíveis fósseis para os renováveis. Foram estabelecidas novas regras para permitir o escrutínio público dos compromissos climáticos dos governos. Metas de redução de emissões boas e ruins relevadas em Glasgow. Antes da COP26, mais de 140 países enviaram planos climáticos atualizados para 2030. Ou as chamadas contribuições nacionalmente determinadas, no âmbito de Acordo de Paris. Um pouco antes ou durante as negociações, muitos deles incluíam grandes economias atualizaram suas metas, para melhor, pior ou na média. A Índia também se comprometeu a reduzir sua intensidade de carbono em 45% até 2030, e a cortar 1 bilhão de toneladas suas emissões estimadas até 2030. O Brasil formalizou sua promessa de atingir emissões líquidas zero até 2050, 10 anos antes da promessa anterior. É fundamental que o país volte em breve com um compromisso maior de redução das emissões. A China divulgou seu novo compromisso climático antes da COP26, o qual incluiu o plano para atingir o pico de emissões até 2030. É alcançar a neutralidade do carbono até 2060. A China precisa tomar mais medidas internas para controlar as emissões de gases de efeito estufa ainda nessa década, como mudar rapidamente sua matriz energética de carvão para energia eólica e solar, diminuir sua pegada de carbono até 2027, ou antes e atingir seu pico de emissões e outros gases que não são CO2. A Argentina também reduziu seu limite de emissões de 359 milhões para 349 milhões de toneladas métricas de CO2 equivalente até 2030. Na COP26, ONU pressiona líderes a salvarem a humanidade. Primeiro, estamos vendo muito em relação ao caso concreto dos Wairimiri Atuari, a sempre damos a questão indígena em direto preliminar, que é uma consulta prévia. Isso também está assegurado pela própria Constituição. Deveria ser uma conversa preliminar para respeitar as Wairimiri Atuari, pontuou a deputada Joênia Wapichana, que se posicionou contra esse processo. Promessa para reduzir as emissões globais de metano. Mais de 100 países assinaram um compromisso global do metano para reduzir as emissões desse gás. Um aumento significativo em relação ao pequeno grupo de países evoluídos, quando o compromisso foi anunciado pela primeira vez em setembro. Os signatários se comprometeram a reduzir coletivamente as emissões de metano em pelo menos 30% até 2030 em relação aos níveis de 2020, o que levaria a uma redução de aquecimento global de pelo menos 0,2 graus Celsius. Dentro do mesmo assunto, o Canadá se tornou o primeiro país a responder ao pelo menos uma agência internacional de energia por uma redução de 75% na meta de redução do metano até 2030. A Agência de Produção Ambiental dos Estados Unidos lançou uma proposta para alimentar
as emissões de metano. Foi uma infraestrutura nova e existente de petróleo e gás. Go for it, buddy. Qual foi a atuação do Brasil na COP26? A sociedade civil brasileira está de parabéns por sua presença forte e maciça por jovens governadores, representantes indígenas, empresários e cientistas. A sociedade brasileira mostrou uma cara bonita e um coro de vozes mostrando que somos maiores do que pensávamos. Então muitas coisas foram contornadas e ao mesmo tempo vivemos sob muita tensão, pelo governo ter assumido diversos compromissos sem transparência sobre o assunto e mostrando a tal tensão merecida. Alguns acordos que o Brasil aceitou sobre o metano e o fim do desmatamento certamente vai ter que se submeter à ONU, mas isso não gera expectativa de melhora por parte do Brasil, com melhores resultados e qualidade de medidas públicas. A Aliança Financeira de Glasgow pelo Zero Líquido, formada no início desse ano para pressionar o setor financeiro a se comprometer a atingir zero líquido das emissões até metade do século, a aliança agora controla mais de 130 trilhões de dólares em ativos. Embora esse movimento seja um sinal positivo, ainda há uma grande desconexão entre as promessas e os fluxos de investimentos atuais no setor financeiro. Mais recursos ainda vão para os combustíveis fósseis do que para as alternativas amigáveis ao clima. A credibilidade dessas metas reside nas intuições financeiras que devem estabelecer trajetórias claras, cientificamente embaçadas e metas intermediárias, além de garantir maior transparência e responsabilidade. Oceanos. Os Estados Unidos se tornaram o 50º país a se juntar ao painel alto nível para economia oceânica sustentável, com a atenção de todas as nações, assumem o compromisso de administrar de forma sustentável 100% de suas águas nacionais, com a convocação, outros países se uniram a ela com a empreitada. Metas baseadas na ciência, orientação para empresas em busca de atingir zero líquido. Pouco antes da COP26, a iniciativa Science Based Targets lançou a primeira verificação mundial para a meta comemorativa de zero líquido. A orientação deve ser como um padrão ouro de mais de 900 empresas já comprometidas a definir a linearidades ao limitar de 1,5 graus deve-se seguir a demonstração, lideração e evitar a consumação de lavagem verde. Ainda estamos vivos. Eu acabei de correr. Acabei de correr.